Glória a Deus. Mesmo em pé, abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Chegou. Todos acharam? Atos capítulo 13, a partir do verso 1. Você que ainda não achou, espera mais um pouquinho. Aleluias. A palavra do Senhor nos diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separa-me, Barnabé e Saulo, para a obra o que eu tenho chamado. 3. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e os enviaram. Coloca a mão no teu coração. Senhor Jesus, nesta noite, eu estou disposto a ouvir a tua voz. Então fala, Senhor, comigo, como tu queres. Amém. Glória a Deus. Pode assentar, amém, queridos? Exaltado seja o nome do Senhor. Queridos, nesta noite eu gostaria de falar com a igreja, de compartilhar um pouco com a igreja. E nós vamos pensar um pouco qual o impacto missionário na igreja. Mas eu quero que nós pensemos um pouco nesta noite sobre esse impacto missionário não fora da igreja. Mas eu quero que nesta noite nós pensemos um pouco como o impacto missionário dentro da igreja. Nós iremos pensar um pouco sobre o que é esse impacto missionário dentro das quatro paredes, dentro das quatro linhas da igreja. Qual o impacto que a obra missionária pode causar na igreja? Talvez você ainda não tenha uma ideia. E nesta noite nós vamos falar um pouco sobre isso. Quando a igreja ela decide se envolver com missões, o que acontece com essa igreja? Quando a igreja está disposto a abrir o seu coração em se envolver com missão de uma forma especial, de uma forma sobrenatural, quais os resultados? O interessante, querido, que na primeira reunião que nós tivemos aqui da junta diaconal, aqui no ano, foi em fevereiro, nós tivemos a primeira reunião, e nós estávamos ali sentados e nós meditando sobre algumas coisas, e uma coisa que nos chamou a atenção, que nós estávamos pensando como nós estávamos conseguindo cumprir com todos os nossos compromissos, e além do mais, algo que nos surpreendeu, que ainda havia mês que havia sobrado alguma reserva. Mas o que mais nos chamou a atenção, que apenas 40% dos membros da igreja são dizimistas. Sendo apenas 40% dos membros dizimistas, como é que nós estávamos pagando todos os nossos compromissos e ainda estava sobrando? Havia sobrado para que nós possamos guardar para outro mês. E nós começamos a pensar um pouco sobre isso. Eu quero dizer para você, querido, que uma igreja que tem por decisão investir em missões, como é o caso da nossa igreja, sempre vai ser surpreendido, exaltado seja o nome do Senhor. Igreja como a nossa, que tem o desejo, que decidiu investir em missões, algo que nós fazemos todo mês, toda oferta de missões, no culto de manhã, no culto de noite, nós ofertamos na vida de um missionário, nós enviamos para um missionário, não fica nada na igreja. Então isso nos surpreende. E nós sempre teremos o privilégio de viver o sobrenatural de Deus. Então fica para você essa dica, você que ainda não é dizimista, ou tem qualquer ressalva a respeito do dízimo, em ofertar, em dizimar na casa do Senhor, eu quero dizer para você que aqui é terra boa. Amém? Aqui é terra boa. O dinheiro que você investe aqui, Deus multiplica. Você viu a irmã Luciana contando aqui. Amém? Deus, aqui é terra boa. Pode investir aqui, que aqui é terra boa. Agora, querido, quero que você pense comigo nesta noite. Existe uma operação, existe
um resultado de missões que precisa estar no âmago, no interior da igreja. Há um resultado que nós temos que pensar sobre isso, e é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. Talvez a palavra missões, talvez alguns não tenham o significado pleno da palavra missões, mas a palavra missões no grego significa enviar. No grego, apostelo, é isso, né? Irmão Luiz que é mais chegado no grego aí, né? Então significa enviar, significa enviado. Traz essa ideia de enviar. Quando nós falamos em missões, traz essa ideia de enviar, de enviado. Então quando nós estamos fazendo missões, nós estamos enviando, nós estamos sendo enviado para que possamos fazer a obra do Senhor. E no texto, querido, que nós lemos, nós encontramos um momento muito especial na história da igreja primitiva. E esse é o momento mais importante da história da igreja primitiva, é um momento divisor, é um momento definidor, é um momento dos passos de marcha da igreja, como a irmã Luciana falou, onde a igreja vai crescendo, onde a igreja se expandiu, onde a igreja houve um crescimento tão ferrenho, tão tremendo. E esse momento que a igreja investe na sua expansão. Para investir na sua expansão, ela investe na formação de obreiros, por isso que nós lemos aqui. E lá em Antioquia fala sobre isso, que Antioquia, ele era o centro de formação, era o centro de capacitação e formação dos obreiros, dos ministros. Está dentro, querido, do nosso propósito. Essa igreja também está dentro do nosso propósito, no qual nós estabelecemos como meta para este ano, preparar pessoas para servir o próximo. Se você pegar lá dentro do propósito, ela prepara pessoas para servir o próximo. Então isso também está dentro do nosso propósito. O texto também nos diz sobre Paulo e Barnabé, e nesse texto são chamados pelo Espírito Santo para a obra missionária, não apenas discípulos, mas como apóstolos, mestres, e também são chamados também para ser profetas. Paulo e Barnabé não foram chamados somente para ser discípulos, mas eles foram chamados para ser missionários, para ser apóstolos, para ser mestres e também para ser profetas. E o Senhor, querido, quer nos chamar nesta noite, o Senhor quer nos tocar no nosso coração nesta noite, e isso revela para nós que quem escolhe missionário, que quem direciona pessoas para fazer a obra do Senhor é o Espírito Santo. E eu fiquei pensando sobre isso, e isso alegrou o meu coração. E quando esteve pregando aqui o pastor Marlon, e ele contou um pouco da sua história, da história da sua esposa, das vivências que ele teve, da dependência que ele teve do Senhor, da dependência que ele teve do Espírito Santo, quando ele foi enviado para um certo lugar. Sabe por quê, querido? Porque é o Espírito Santo que escolhe, é o Espírito Santo que designa, é o Espírito Santo que capacita, é Ele que envia, é Ele que orienta, é Ele que provê, é Ele que supervisiona. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então se o Senhor tocou no teu coração, se você tem a convicção que o chamado que está no teu coração foi o Espírito Santo, se entrega, porque é Ele que capacita, é Ele que envia, é Ele que orienta, é Ele que provê e é Ele que supervisiona. Exaltado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. É Ele que faz com que a obra de Deus seja realizada e os seus objetivos alcançados. É o Espírito Santo, é Ele que move, Ele sabe. E nesse texto, querido, também revela para nós o grande mantenedor, o estrategista da obra missionária. Como eu disse, o Espírito Santo, é Ele que organiza, é Ele que nos dá a estratégia da obra missionária, seja no aspecto local, seja no aspecto global. Talvez você não sabe o que está acontecendo no país lá na África. De repente você tem um sonho à noite, e o Espírito Santo te move, te mostra aquele país e fala: olha, você tem que ir para aquele lugar, porque lá precisa de alguém, e o Espírito Santo é que te leva para aquele lugar. E do ponto de vista, querido, da ampliação, talvez da estratégia da obra missionária, pode ser adequada e aplicada em lugares distintos, mas do ponto de vista, eu quero que você entenda da direção divina e do mapeamento espiritual do local, é o Espírito Santo que dá a divina especificação, é o Espírito Santo que nos dá a estratégia para a realização da obra da evangelização. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo, talvez você não sabe, fala: Senhor, por que o Senhor me mandou para aquele lugar? Estou passando necessidade, né, Luciano? Estou aqui, não tenho o que comer.
Não tenho fralda para minha filha. O que está acontecendo, Senhor? O Senhor me chamou, mas é Ele. Ele tem um processo ali contigo. Ele vai te mostrar, Ele vai te capacitar, Ele vai te enviar recursos. É assim que acontece. Essa é a obra da evangelização. É isso a obra que Deus tem para mim e para a sua vida. E nós temos que entender. Talvez você não entendeu ainda porque você está aqui, porque Deus te enviou para este lugar. Mas eu quero dizer que talvez depois desta mensagem o Espírito Santo vai abrir a tua mente, porque Deus tem algo com você neste lugar. Exaltado seja o nome do Senhor. Não tem como, querido, acharmos que o simples método que estou fazendo, a técnica talvez da evangelização que eu aprendi, talvez eu vou aplicar lá em do Chaves e vai dar certo. Talvez a mesma técnica que nós temos, que nós aprendemos, que nós estudamos, isso vai usar como ferramenta, mas é o Espírito Santo que vai nos guiar, que vai nos direcionar para fazer aquilo que Ele quer que nós fazemos para este lugar. E eu comecei a pensar sobre isso, pastor Ataúpa, eu comecei a entender um pouco mais a respeito daquilo que Deus quer conosco neste lugar. Porque a obra missionária que Deus tem aqui para Edu Chaves não é a mesma obra missionária que o Senhor tem lá para Bom Sucesso. Não é a mesma obra missionária que Deus tem para a igreja de Vila Medeiros. Não é a mesma obra missionária que o Senhor tem para a igreja de Jaçanã, Vila Nive. Para cá há uma obra missionária diferente. O que eu estou falando também de outro propósito é para conectar pessoas a Deus. Pessoas que Deus vai enviar para este lugar porque Deus quer que ela fique nesse lugar. Pessoas que Deus vai enviar para outro lugar porque Deus sabe que lá ela vai dar fruto. Então o Senhor é aquele que conhece, Ele sabe todas as coisas. Exaltado seja o nome do Senhor. Então, querido, a obra que Deus tem, ela não pode ser feita como uma receita de bolo, porque são métodos diferentes, são situações diferentes. Então o Espírito Santo me faz entender que o método de evangelização que Ele tem para Edu Chaves é um método de 4 paredes. Eu fiquei pensando sobre isso, falei, Senhor, mas é verdade isso mesmo? O método que o Senhor tem para Edu Chaves é um método de 4 paredes. É um método fechado, onde as pessoas daqui ficam fechadas aqui, elas não vão sair para fora, elas não vão evangelizar, elas não vão falar do teu amor lá fora. Eu fiquei pensando sobre isso, eu fiquei incomodado um pouco sobre isso. O Senhor falava, é isso mesmo. O método que eu tenho para Edu Chaves é um método entre as 4 paredes, mas são entre as 4 linhas, mas são com visão ampliada. O método que Deus tem para este lugar é um método que fechado aqui, mas é um método ampliado. Deus amplia a nossa visão para aquilo que o Senhor tem dado para missões. E é isso que eu comecei a entender da parte de Deus. Eu falei, Senhor, estou começando a entender esse mistério. Como é que isso funciona? O Senhor, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Porque o método aqui, de 4 paredes aqui, e do Chaves, é um método onde a igreja trabalha mais. É onde a igreja trabalha melhor. É onde a igreja faz a coisa acontecer. Eu fiquei pensando sobre isso, Deus me fez lembrar, falou assim, aqui é o lugar onde eles estão unidos ali, eles fazem a festa de casamento acontecer em 15 dias. Eu falei, então é verdade, Senhor. É só aqui do Chaves que acontece isso. Fazer uma festa de casamento acontecer em 15 dias. Eles moveram tudo e conseguiram fazer a festa. E quando nós chegamos aqui, a festa estava pronta. Aqui é o lugar onde as pessoas chegam aqui e as pessoas se sentem bem. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para você. Quem veio aqui, passando aqui pela rua, e de repente ouvindo louvores, e de repente sentiu a vontade de entrar e entrou? Levanta a mão. Amém? Quem que está aqui nesta noite, ou é membro desta igreja aqui, que foi convidado por alguém e está aqui nesta noite, levanta a mão. O número cresceu, amém? Essa igreja é melhor que em 4 paredes. É aqui que Deus move. É aqui que o Espírito Santo atua. Então Deus te chamou aqui para que nós possamos fazer a diferença neste lugar. Deus nos chamou aqui para que nós possamos fazer a diferença para missões. É aqui que nós investimos, é aqui que nós doamos, é aqui que nós oramos, é aqui que nós declaramos que o Senhor é o Deus da nossa salvação. Aqui é o lugar onde as pessoas chegam aqui e elas se sentem bem. Aqui é o lugar onde as pessoas são aconchegadas. Nós fizemos as contas, queridos, de quantas pessoas novas já chegou aqui. Está em torno de 50, pastor? Está em torno de 50. Daqueles que aceitaram, daqueles que já chegaram. Já tem 50 pessoas aqui. As pessoas, Deus está enviando pessoas para cá. E aqui elas estão se sentindo bem. E você tem que ser
instrumento de Deus. Você tem que abraçar essas pessoas. Elas têm que sentir o amor de Deus através da sua vida. Exaltado seja o nome do Senhor. É aqui nas quatro paredes. Redu Chaves é uma igreja evangelizadora no que tange da evangelização corporal, tete a tete. É uma igreja evangelizadora no que tange investir na obra de missões, investir na vida de missionários, na formação de obreiros. Queridos, se você pegar o histórico dessa igreja, você vai ver que aqui saíram muitos pastores, aqui saíram muitos missionários. Tem pastores espalhados no mundo aí, porque saíram daqui. É aqui. Deus tem algo nesta igreja. Deus trabalha aqui de dentro para fora. Exaltado seja o nome do Senhor. E Deus quer usar a minha e a sua vida. Exaltado seja o nome do Senhor. Então sejamos, queridos, espirituais, e começamos a entender o que Deus quer com a nossa igreja. Entendo que podemos fazer missões sem estar no campo. Entendo que podemos fazer missões enviando, mantendo, cuidando de seminaristas e missionários. E eu, pastor Ataúfo, nós comentávamos, nós conversávamos sobre esse respeito. Nós falamos, pastor, nós precisamos orar para que Deus levante aqui pessoas, pastores, missionários. Nós queremos investir, nós queremos enviar pessoas para o seminário, para ser pastores, para fazer. Isso é um desejo do nosso coração como pastores. Eu sou fruto disso. Um dia o pastor Silvio olhou para mim e disse: olha, você tem tudo para ser um pastor. Vai estudar, filho. Deus tem uma obra na sua vida. E eu acreditei. E por isso que eu estou aqui. Exaltado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem algo especial na nossa vida. Então, queridos, se a nossa igreja é ótima entre quatro paredes, então vamos fazer o que temos de melhor. Então vamos cuidar de pessoas, vamos acolher pessoas, está enviando pessoas para este lugar. Exaltado seja o nome do Senhor. Vamos fazer o melhor. É um investimento, porque essas pessoas também, elas serão mantenedoras desta obra. Deus é na obra do Senhor. Você investe, Deus envia, Deus supre. Aleluias. A obra do Senhor não para, queridos. Deus quer levantar pessoas aqui para fazer a diferença. Deus quer levantar pessoas aqui para derramar algo especial. E Deus colocava no meu coração algo especial. Deus dizia assim: olha, filho, fala para a minha igreja que elas têm no seu coração um amor especial, mas eu vou estar derramando sobre a vida delas, da minha igreja, uma unção diferenciada, uma unção de amor. Aleluia, que quando as pessoas passarem, elas vão ser atraídas por este amor. Aleluias. Deus, Ele quer colocar no teu coração o amor, querido, a preocupação com o próximo. Deus quer colocar no teu coração para que você possa refletir a glória do Senhor através da vida das pessoas, e elas chegarem aqui, elas se sentir tão amadas que ela não quer mais ir embora. Ela quer ficar, ela fala: não sei, ali tem algo especial, não sei, eu fui tocado. Onde as pessoas serão atraídas para cá por causa deste amor. Um dos propósitos também é refletir a glória de Deus. Nós refletimos a glória de Deus através do amor. Nós refletimos a glória de Deus através do cuidado. Glórias a Deus. Deus, Ele quer nos usar. E Deus continuará levantando, querido, nesta igreja. Eu tenho certeza, pastor. Pastores, missionários, obreiros, que irão fazer a diferença, não só nesta nação, mas Deus também está falando que Deus vai fazer a diferença neste lugar. Aleluia. Deus vai estar levantando pessoas que estão dispostas a servir, que está disposta a se envolver com a obra do Senhor, que não está disposta a estar com o coração aberto para fazer aquilo que o Senhor tem para este lugar. Exaltado seja o nome do Senhor. Deus vai levantar pessoas com coração voluntários, dispostos a servir sem se importar com cargo, sem se importar com nomenclatura, sem se importar com unção, sem se importar com consagração. Pessoas que estão dispostas a servir, a fazer a diferença. Deus vai estar levantando sobre este lugar. Deus está direcionando a igreja de Redu Chaves a viver algo novo, de viver o sobrenatural. É hora de nós começarmos a viver isso. É hora que nós começamos a entender isso, querido.
Começa a entender, começa a buscar esse Senhor, eu quero viver isso. Senhor, eu quero então viver isso que o Senhor está derramando sobre esta igreja. Senhor, eu estou com o meu coração disposto a viver isso de uma forma especial, de uma forma sobrenatural. Se você não sabe, aleluia, o que você tem que fazer, nos procure, estamos aqui dispostos. Temos projetos, planos, Deus colocou algo no nosso coração e nós estamos atrás, orando, pedindo para que Deus envie pessoas, para que nós possamos dar sequência naquilo que Deus colocou no seu coração. Amém? Se você tiver com o coração disposto, nos procure os pastores daqui. O problema, querido, é que nós olhamos tanto para nós mesmos, que nós não percebemos ainda a força e o poder que está estabelecido sobre nós e sobre esta igreja. Talvez você entrou aqui tão preocupado, tão distante, que talvez nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está movendo, aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas. Vidas estão se convertendo aqui a cada culto, pessoas estão levantando a mão, estão aceitando a Jesus, vidas estão aqui se reconciliando com o Senhor, até pela internet. Deus está fazendo algo acontecer. O que nós estamos fazendo como igreja? Diga para o teu irmão assim, fala assim: meu irmão, para de se envaidecer e desce para receber o novo de Deus. Amém, querido? Para, querido, de se envaidecer. Desce um pouquinho, desce um degrau um pouquinho. Vem receber aqui algo, o novo de Deus que Deus tem para a sua vida, que Deus tem para a igreja. Um lugar, querido, onde o amor é abundante, o poder de Deus é superabundante. Você está entendendo? Se o nosso amor aqui é abundante, o poder de Deus que atua sobre esta igreja, que atua sobre nós, é superabundante. Aleluia, invade, abrange nossos corações, começa a tocar na vida dos vizinhos, começa a tocar nesse bairro, e nós começamos a fazer algo diferente acontecer. Exaltado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Porque a palavra nos diz, porque o pecado que talvez estava na vida das pessoas será alcançado por esse amor demasiadamente maior. O pecador vai ser atraído, e esse amor demasiadamente maior vai alcançar ele, e ele vai sentir alguma paz no seu coração, e ele vai querer viver o novo de Deus. Mas para isso Deus conta comigo e com você. Deus vem falando com a igreja há muito tempo, e já é hora que nós nos despertarmos para o propósito divino, para a nova visão. Qual é o impacto que missões causa em uma igreja que se envolve com o projeto de evangelização? Você está entendendo? Quando nós nos envolvemos, qual é o impacto que missões traz para a nossa vida? Qual é o impacto que missões traz para a nossa igreja local? Eu dei algumas dicas. Deus tem falado ao nosso coração. Precisamos entender que evangelizar, querido, não é um dom. Eu tenho um dom de evangelizar. Você não tem dom de evangelizar. Sabe por quê? Porque evangelizar é uma ordem. Evangelizar é uma ordem do Senhor Jesus para mim e para a sua vida. Não tem dom, não. Talvez você tenha uma desenvoltura maior. Missões, querido, leva a igreja à obediência de Cristo. Uma igreja que faz missões está sendo obediente à voz de Cristo. Uma igreja que se envolve com missões, ela tem isso no coração. Pastor, mas eu não tenho o dom de evangelizar. Como eu disse, você não tem dom, porque dom não é dom, é uma ordem. Isso também faz parte também da nossa identidade de evangelização, amém, querido? Faz parte também do propósito que está na identidade de evangelização. O ID de Jesus, querido, na Bíblia tem caráter coativo, tem caráter imperativo. Jesus não disse: alguns receberão dons de profecias, de falar em línguas. Não, de modo algum. Jesus disse a todos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Os dons espirituais são instrumentos de capacitação, são instrumentos de reforço. Mas evangelização é um dever de todo cristão.
Se nós como igreja não entendemos que o propósito de Deus é que todos sejam, que todos sem exceção conheçam ao Senhor, esse é o propósito de Deus. A Bíblia não fala sobre isso? Que é o propósito de Deus, que todos conheçam a Cristo. Se isso é o desejo, que toda a terra tenha o conhecimento da verdade, e todos saibam acerca de Jesus, se nós não estamos interessados em evangelismo, em missões, há uma grande, querido, probabilidade de nós não termos nascido de novo ainda. Se nós não entendemos ainda qual que é o propósito de Deus, talvez nós ainda não tenhamos nascido de novo ainda. Eu entendo, querido, que esta foi uma frase que foi dita por Oswaldo Smith. E ele dizia assim: eu entendo que se alguém não tem interesse por missões e evangelismo, provavelmente ainda não viveu a experiência do novo nascimento. Missões é uma ordem, é uma determinação. O Evangelho, segundo Mateus, fala sobre isso. Então nós temos que entender que evangelizar é uma ordem. Se nós não temos esse conhecimento pleno, de nós vivermos isso, de evangelizar, de levar o conhecimento daqueles que ainda não conhecem a Cristo, nós temos que voltar e buscar ter experiências com o Senhor. Porque, sabe por quê, querido? Porque experiências com o Senhor é que nos levam a entender, que nos leva a amar o próximo como nós mesmos. Talvez você diz assim: olha, eu era assim, eu era um drogado, eu era assim, eu vivia no mundo, mas Deus me libertou, o Senhor, através do seu amor, me alcançou. Aí eu te pergunto para você: quantas pessoas você ganhou para Cristo? Quantas pessoas você fala do amor de Cristo? Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Ah, pastor, mas eu tenho uma certa dificuldade para falar. Sei, queridos, mas é Deus daquele que capacita. Se você falar para ele: ó, Jesus te ama, talvez essa simples frase de você falar para ele: ó, Jesus te ama, Jesus tem uma obra na sua vida, aquilo vai tocar no coração dele, aquilo vai ficar como uma semente no coração. Ele vai falar: olha, um dia passou um irmão ou irmã e falou que Jesus me amava. Eu vi um testemunho que estava um rapaz drogado no farol, pedindo dinheiro para comprar droga. Aí parou um carro e ele falou: oh, você tem um dinheiro? Ele falou: olha, falou para ele: Jesus te ama. Aquilo foi como uma flecha no coração dele. E ele saiu com aquele: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E aquilo foi florescendo no coração dele. E um dia ele se converteu ao Senhor por causa daquela frase. O Evangelho segundo Mateus capítulo 9, do versículo 35 a 37 diz: Jesus chora sobre Jerusalém porque ele vê que a nação de Israel como ovelha desgarrada que não tinha pastor. Jesus disse assim: rogai, pois, o Senhor da seara, que envie ceifeiros para a sua seara, porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Essa talvez é uma da primeira chave: oração. Ah, pastor, mas será que nós temos orado? Ou nós oramos aqui no culto de missões? Será que nós oramos por vidas? Será que nós oramos pelo nosso vizinho que precisa ser? Será que nós oramos por nossos amigos do trabalho, que às vezes nós sabemos que eles precisam, e quando você fala de Jesus, eles ficam, mas você ore por eles? Será que nós oramos? Será que nós temos esse desejo de orar? Lucas capítulo 10, versículo 19 diz: Jesus disse: eu vos dou autoridade. Jesus disse: eu vos envio e lhes dou autoridade. Eu quero dizer para você, querido, que Jesus é aquele que nos dá autoridade. Aleluias. Jesus, se o Senhor te deu um direcionamento para que você possa falar do amor dele, ele vai te dar capacidade, ele vai te dar autoridade. Talvez você nem saiba o que você vai falar naquele lugar, mas Deus, ele vai te dar autoridade para que você possa ser vaso na mão dele. Exaltado seja o nome do Senhor. Mas para que, pastor, autoridade? Marcos 6,27 diz: porque ninguém pode entrar na casa do valente sem antes arrombar a porta, invadir a casa, amarrar o valente e lhe tomar os bens à força. Essa é uma ordem dada à igreja, querido. Nós como igreja, nós temos autoridade. Nós vamos chegar na casa do valente, nós vamos enfiar o pé na porta e nós vamos amarrar o valente. Nós vamos tomar o bem deles, porque o Senhor nos deu autoridade em nome de Jesus. Essa é uma ordem dada para a igreja. A igreja tem que ser impactada por missões. Jesus nos deu
poder, aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. E o poder que o Senhor nos deu está aqui na palavra dele. Nós temos que viver isso, nós temos que pregar isso. Exaltado seja o nome do Senhor. A igreja, querido, terá poder para realizar a obra, mas fica bem claro que evangelizar é uma ordem, é uma determinação de Jesus para nossas vidas. Exaltado seja o nome do Senhor. Também em Mateus capítulo 14, versículo 6, nos diz algo interessante, quando Jesus está em frente a uma multidão, em um lugar deserto, e a multidão chega: Senhor, eles estão com fome, despede a multidão, para que a multidão vá comprar o que comer. Jesus olha para eles e diz assim: despede a multidão não, dá-lhes vós a eles o que comer. Esse também é um dos cuidados, das 5 chaves da nossa identidade, o cuidado. Jesus disse: olha, despede eles não, dá vós a eles o que comer. Você tem algo para dar para aqueles que necessitam comer? Você tem. Diga para o irmão, diga para o seu irmão: eu tenho o que dar. Falei: você tem? Então dá a eles o que comer. É simples. O evangelho é simples. É nós que complicamos o evangelho. O evangelho, ele não é só baseado em teologia. Não, ele é simples. A teologia é para nós termos um conhecimento mais apurado, mais aguçado, para que nós não possamos ser levados por qualquer vento. Mas nós podemos fazer a simplicidade. O cuidado é a segunda chave, e no qual o Senhor nos fala. No Evangelho, o Senhor diz que é dado poder sobre a terra, que é nos dado poder na terra e no céu. Ele diz: portanto, ide e fazer discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho, e ensinando a guardar todas as coisas que lhe mando. Eis que estou convosco até a consumação do século. Jesus está comigo e com você, querido. Aí você diz: pastor, eu quero poder. Eu quero ser revestido nesta noite. Pastor, eu quero línguas. Pastor, eu quero ser mover de Deus na minha vida. Eu quero sair daqui diferenciado. Sim. Mas essa busca de querer poder de Deus, de querer ser batizado com o Espírito Santo, não é para isso. Não é só para você pular, não é só para você falar em língua. Sabe para que é o poder? O poder é para nós evangelizar. Esse poder que é derramado sobre nós é para nos capacitar, para que nós possamos falar da obra do Senhor. E isso é o poder que Deus nos coloca, nos reveste. Não é para nós falarmos em línguas, não é só para nós ficarmos pulando no Espírito, não. É para nós fazer a obra do Senhor. É uma capacitação que Deus nos dá. Interessante, querido, que Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eu fiquei pensando sobre isso, e é uma historinha que eu acho também legal, eu quero compartilhar com você. Diz que no contexto romano, todas as vezes que, acho que eu já contei essa história aqui, eu não sei, que todas as vezes que o imperador saía da sua sede, do seu governo, para uma província próxima, ele mandava um porta-voz, que ia à frente, anunciando a chegada do imperador. Então, querido, esse termo pregar aponta para esta pessoa, que fala em nome do imperador, que estava a serviço do imperador. E quando Jesus nos manda a pregar o evangelho, Ele está dizendo: vai na minha frente, anunciando a minha chegada. Esse é o serviço que eu e você tem, aleluias, de estarmos a serviço do rei, levando a mensagem, anunciando que Ele está chegando, que Ele vai chegar, que Ele está próximo. Exaltado seja o nome do Senhor. Esta é a quarta chave que no qual está dentro do nosso contexto: evangelismo, evangelizar, falar das boas novas, anunciar, aleluia, a chegada do Mestre. Jesus disse: aquele que me serve está coberto da minha autoridade. Então, se você serve o Senhor, se você está disposto a servir o Senhor, você está coberto da autoridade do Senhor. Em Atos capítulo 1, versículo 8, o texto nos fala sobre nós como pentecostais
E nós, como eu disse, nós amamos, querido, ser pentecostal. E essa palavra pentecostal, nós interpretamos às vezes como eu disse, como mel prazer. Dizemos assim, nós somos pentecostais. E como eu disse, nós achamos que o batismo com o Espírito Santo é só falar língua estranha. Não é. O batismo com o Espírito Santo é só para nós sermos batizados, é só para nós profetizarmos. Mas a causa primária do batismo com o Espírito Santo é a evangelização. Porque ele diz, Atos capítulo 1, versículo 8, e recebereis o poder do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e serei o quê? Minhas? Então, se você nesta noite, Deus vai derramar algo sobre a tua vida, sobre esta igreja nesta noite, exaltado seja o nome do Senhor. Mas não é só para você estar cheio, você que sair aqui pulando, para não fui batizado, você ser testemunha do Senhor. Para você levar a palavra de Deus ao coração daqueles que precisam ser alcançados. Então, querido, se Deus te deu o dom de profetizar, profetiza se for o caso. Se Deus te deu o dom de falar sobre línguas, fale línguas, mas não esquece, evangelize. Fale do amor de Deus. Deus te deu variedade de língua, deixe Deus te usar. Mas evangelize, porque isso é uma ordem, exaltado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo chega um momento da sua vida que ele se encontra com muitas dores. Se você ler lá, você vai chegar, Paulo estava com muitas dores, ele dizia, ai de mim, porque foi me imposta esta obrigação. Ai de mim se não pregar o evangelho. Havia uma dor no seu corpo, havia uma dor na sua alma. Ele disse, se eu não pregar o evangelho, ai de mim se eu não falar do amor de Jesus, ai de mim se eu não ganhar almas para o Senhor. Ele disse, eu tenho que fazer isso. Isso vai ser um remédio para a minha alma, isso vai ser um remédio para a minha vida. É isso que me dá força de ficar em pé. Então eu entendo, querido, que missões leva a igreja a obedecer a Cristo. Diga para o seu irmão, então obedece. A segunda obra, querido, que a evangelização faz quando a igreja, ela leva a igreja ao ministério de intercessão. Isso é magnífico. Isso eu quero compartilhar com vocês. A obra da evangelização leva a igreja ao ministério da intercessão. Pastor, mas que é isso? Eu vou explicar para você. Uma igreja que faz missão, uma igreja que tem no seu âmago, no seu coração, a fazer missões, ela tem que desenvolver uma paixão pela oração, pela intercessão. Porque é a oração, é a intercessão que vai nos levar a ser sensíveis à voz do Espírito Santo. É a oração, é a intercessão que vai nos levar a entender o propósito que Deus tem sobre a nossa vida, que Deus tem sobre esta igreja. Uma igreja, querido, que não ora é como um sino sem badalo. Nós precisamos, querido, talvez precisamos de uma pregação que fala sobre oração especificamente. Nós precisamos de gente que ore, de gente que busque, de gente que tenha o desejo no coração de estar orando, de estar clamando, de estar buscando de Deus, esse direcionamento de Deus. Nós começamos aqui o propósito hoje dos 40 dias. Nós vamos até o dia 25 de maio. Todo domingo, das 8h30 às 9h, está lá um grupo de pessoas aqui orando. Você pode, pastor, é só para presbíteros? É só para pastores? Não, é para todo mundo, para toda a igreja. Então, durante esses 40 dias, todos os domingos desses 40 dias, você pode estar aqui das 8h30 às 9h orando. Pastor, eu não consigo estar de manhã. Então venha à tarde, das 5h30 às 18h. Vai estar um grupo de pessoas orando, clamando a Deus durante esses 40 dias. Vem fazer, querido, vem fazer parte. Deus tem algo especial para a sua vida, exaltado seja o nome do Senhor. Porque, querido, eu entendo que uma igreja, ela tem que se envolver com oração. Porque se ela não se envolve com oração, ela não consegue entender o plano divino. Jesus orava por Jerusalém. Em Atos capítulo 3 diz que enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam, eles também oravam. Então, na oração, querido, que vem é na oração que vem a compreensão do chamado. Moisés orou pelo povo hebreu durante muito tempo. O incrível é que Moisés conseguiu mudar a sentença divina 5 vezes pela oração. Quando Deus já estava saturado com o povo, e Deus disse, olha, eu vou destruir esse povo, e Moisés chegava lá e orava, Senhor, tem misericórdia, e o Senhor mudava.
Deus muda aquelas sentenças através da oração. Deus muda decreto através da oração. Veja que Deus está fazendo, querido, algo imprevisível nesta igreja. O interessante é que quando Moisés estava, Deus chega para Moisés e faz uma proposta irrecusável. E Deus chega para Moisés e disse: Moisés, esse povo é um povo de servir duro. Esse povo é duro de coração. Vamos fazer o seguinte, Moisés: eu vou destruir esse povo, eu vou exterminar esse povo, e através de você eu vou fazer uma grande nação, mais poderosa do que eles. E Moisés ora ao Senhor e fala: Senhor, se o Senhor for matar esse povo, se o Senhor for exterminar esse povo, se o Senhor não for com esse povo, então risca meu nome do teu livro. É uma oração. Uma igreja que ora, uma igreja que tem o coração voltado em fazer a obra, que intercede um pelo outro, intercede por esse povo. Nós temos que orar e clamar: Senhor, Deus, entra, Deus, com a tua provisão, Senhor, nessas bocas de fumo que tem aqui, Deus. Deus, entra, Deus, com a tua provisão nesses bares, Senhor, nesses baile funk. Senhor, nós começamos a orar, começamos a clamar a Deus, e Deus vai fazer um mover. Senhor, não destrói esse povo. Senhor, tem misericórdia desse povo. Talvez, né, você fique irritado, né, presbítero? Porque eles passam lá, eles fazem barulho, mas Senhor, ora, intercede, fala: Senhor, entra com a tua provisão. Deus tem misericórdia dele, Deus vai entrar com a misericórdia através da minha e da sua oração. Exaltado seja o nome do Senhor. A oração muda a sentença, a oração muda as circunstâncias. No Império Médio-Persa, Israel seria exterminado. Esther então faz um decreto para o povo hebreu. Ela disse: orem e jejuem durante 3 dias. E ela disse mais: eu também vou orar e vou jejuar. E mudou ou não mudou? O povo foi salvo ou não foi? A oração, querido. Nós, como igreja, nós temos que orar. A igreja tem que entender alguns textos na íntegra. Quando Deus diz assim, ó: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Exaltado seja o nome do Senhor. É isso que Deus quer fazer pela oração. Deus quer mudar. Jeremias orou e orou pelo povo. Ezequiel orou pelo povo. Daniel orou a Deus. Jesus também orou. Pedro também orou. Paulo também orou. Porque não há evangelização sem oração. Nós temos que entender que Deus quer fazer algo sobrenatural nesse lugar. Mas uma igreja que se envolve, uma igreja que ora, uma igreja que busca a presença do Senhor, Deus vai dar o direcionamento. Exaltado seja o nome do Senhor. Então, que ele se envolva o coração, se envolva com o lugar da intimidade que Deus tem para a sua vida. Eu tenho certeza que o chamado que Deus tem para você irá florescer. A nossa paixão por almas vai aparecer. Exaltado seja o nome do Senhor. Missão que ele leva a igreja a compreender a sua universalidade. Quando você se envolve com missões, quando a igreja se envolve com missões, nós entendemos isso. E nós precisamos entender que o reino de Deus é maior do que a nossa igreja. Às vezes nós ficamos fechados aqui em 4 paredes. Deus tem nos abençoado? Tem. Deus está a mover? Tem. Mas Deus não está limitado aqui. O reino de Deus é maior do que a nossa denominação. Tem alguns que acham que o reino de Deus está limitado à sua denominação. Diz: olha, se você não vir para cá, você não vai para o céu. Olha, se você não vir para cá, você não vai receber a tua bênção. Olha, se você não vir para cá, isso é um equívoco, querido. Escute, Deus, como eu disse, ele não é pentecostal. Deus, ele não é tradicional. Deus, ele não é calvinista, ele não é arminiano. Deus não é metodista e nem assembleano. Deus, ele não está engessado a essas nomenclaturas. Não, de forma alguma. Deus está acima de toda organização, de toda instituição. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Porque ele é Deus. E ele manifesta a glória dele aonde ele quer, da maneira que ele quer, da forma que ele quer. Ele quer apenas que nós entendamos aquilo que ele tem para nossas vidas, aquilo que ele tem para este lugar. Se coloca de pé em nome de Jesus. Queria chamar aqui o ministério de louvor.
Querido, não tem como nós fazermos missões se nós ficarmos olhando só para o nosso quintal. O nosso galardão, querido, não será alcançado porque nós alcançamos números de almas. O nosso galardão, querido, será alcançado quando nós somos submissos, somos fiel a Deus, estamos compromissados com a obra dele. E isso nos faz alcançar o galardão que Deus tem para a nossa vida, que Deus tem para a sua igreja. Exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar com esse último propósito de uma igreja que é envolvida com missões. Missões nos fazem entender e compreender a unidade de propósito. Se nós como igreja nós estamos unidos nesse mesmo propósito, o fundamento da igreja, a base da igreja, eu vejo como o princípio da unidade. Se nós aqui estamos unidos no mesmo propósito, qual que é o propósito? Nós fazemos missões, nós evangelizamos, nós estamos unidos aqui juntamente com o corpo pastoral, juntamente com os líderes da igreja. Essa unidade está firmada no mesmo propósito. Deus vai fazer algo sobrenatural nesta igreja, exaltado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 11, do versículo 23 a 29 diz, nos revela 5 resultados. Rapidamente eu quero falar para vocês. A graça de Deus é derramada quando a unidade da graça opera e quando a unidade da graça é derramada. Então, onde há união, a graça do Senhor é derramada. Se nós estivermos unidos nesse mesmo propósito, a graça do Senhor vai ser derramada. A unidade também é quando ela reconhece os vocacionados. Quando nós estamos unidos, quando nós entendemos que tem alguém que é vocacionado, quando nós olhamos e dizemos, olha, você tem vocação para ser um ministro de louvor, você tem vocação para ser um pastor, você tem vocação para ser uma missionária, você tem vocação para ser um diácono, um presbítero, para ser um servo do Senhor, e isso não causa em nós ciúmes, porque nós estamos unidos no mesmo propósito, há uma unidade. Então quando Deus começa a levantar pessoas para que a obra dele se expande, há essa unidade, então a graça do Senhor é derramada. Quando Paulo é convertido, ele era novo convertido, quem foi buscar ele lá? Barnabé, não foi? Barnabé disse, não, eu já estou aqui já faz algum tempo, já para ser apóstolo, agora quer que eu vou lá ensinar esse cara que matava todo mundo aí? Não, ele fica lá, eu vou ficar não. Eles estavam unidos no propósito, ele sabia que Deus tinha algo especial na vida de Paulo. Nós temos que entender isso. A unidade é o patamar da igreja quando a igreja muda a sua localidade. E nós temos que entender que da igreja, qual que é o plano que Deus tem para a sua vida? Eu creio que Deus tem plano aqui, não tem? Que Deus vai mudar a localidade desse lugar aqui, que Deus vai expandir esse lugar. Então temos que estar unidos. Quando nós falamos assim, ó, nós temos um propósito aqui, ó, apareceu algo para nós aqui, apareceu um terreno aqui para nós comprarmos, apareceu algo novo aqui para que nós possamos fazer, para que nós possamos expandir. Nós vamos se unir, pastor, nós não temos dinheiro, não temos não, mas nós vamos unir, e Deus vai prover, exaltado seja o nome do Senhor. Deus vai enviar recurso, nós estamos unidos, nós vamos orar e buscar isso. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo sobrenatural acontecer nesse lugar. Aleluias. Quando a unidade de compartilhamento das profecias, isso também é algo. Então Deus começa a usar servos e servas deles. Aqui nós temos que orar ao Senhor, essa unidade. Senhor, levanta, Senhor, pessoas que sejam usados, pessoas que têm dom de cura neste lugar, que pessoas venham ser curados. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Que o Senhor use a irmã Ferize com poder e graça e autoridade para curar pessoas. Deus, o Senhor enviou ela para cá porque o Senhor tem um propósito sobre a vida dela aqui, e nós estamos unidos, orando, pedindo ao Senhor. Deus, envie, Senhor, pessoas, Deus, que possa, Deus, para suprir a necessidade deste lugar. Há uma unidade, querido. Deus te trouxe aqui para fazer parte dessa unidade. Exaltado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. A igreja entende a unidade de propósito
quando ela está pronta a receber a unção que será derramada sobre ela. Em Mateus capítulo 9, estou encerrando, Jesus envia os seus discípulos para fazer a obra. Sim ou não? Quando eles voltam, discípulos, se você ler o texto, você vai ver que eles voltam como apóstolos. A unidade faz o sobrenatural de Deus acontecer na minha e na sua vida, porque é Deus que vai nos capacitar, é Deus que vai nos levantar, é Deus que vai levantar esta igreja. Exaltado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, exaltado